Bom, é interessante que a vidente viu tudo isso, mas não viu esse processo chegando. E eu me pergunto quantas leituras psíquicas ela terá que fazer para sair do abismo financeiro em que ela se jogou. Principalmente porque o ego dela a levou até essa situação vergonhosa. É mais uma oportunista, esses videntes foram os piores participantes desse caso todo, porque eles viram tudo menos realmente o culpado. Foi um show de horrores, um vexame. A gente teve um vídeo aqui exclusivo com informações sobre o que esses videntes estavam especulando e foi um caso pior do que o outro. Quando você pensa sobre a atenção que esse caso recebeu, você pode ter uma noção que a extensão dele é muito grande. No YouTube americano, os principais clipes de notícias relacionados a esse caso têm mais de 1 milhão de visualizações cada. Na rede vizinha, os vídeos marcados como Idaho Killer, hashtag Idaho Case, hashtag Idaho Update e por aí vai, acumularam mais de 396 milhões de visualizações no total. Quando veio à tona que a Dylan testemunhou o Brian e supostamente foi dormir, uma nova rodada de vídeos alternadamente questionando ou defendendo as ações da Dylan vieram à tona. E aí, os vídeos na rede vizinha marcando o nome completo dela receberam mais de 57 milhões de visualizações. Agora, nesses tempos de hoje, não é mais incomum para podcasts de crimes reais e usuários do Reddit mobilizar recursos e gerar audiências para resolver casos reais, o que vem acontecendo de forma desenfreada e também está salvando vidas. Moralizar sobre os detetives online e jornalistas é um dilema autodestrutivo para a mídia institucional de qualquer maneira, considerando o relacionamento historicamente infame da indústria com histórias sensacionalistas e uma orientação subjetiva da opinião pública. Nós sabemos que a imprensa já cobriu histórias de uma forma horrorosa e raramente a cobertura de qualquer caso como esse é neutra por parte da mídia. Mas, nesse caso, até que dá para dizer que eles estão sendo neutros na medida do possível. A questão aqui é que há essa coalizão e eu preciso escolher um lado especificamente e eu refleti muito sobre isso. Porque quando eu soube, eu dei minha opinião sobre a ordem da juíza na época que aconteceu. E eu disse que eu vi aquilo como sendo parte do processo e etc. Mas quando eu soube em si, eu fiquei bem decepcionado. Fiquei bem decepcionado porque eu sabia que as fontes de notícias do caso iriam secar e que basicamente nós não teríamos mais acesso ao que estava acontecendo dentro, apenas ao que está acontecendo fora. E fora as informações não são 100% confirmadas, não refletem o andamento do processo. Basicamente, agora que há essa esperança, eu vou dizer que eu estou do lado da imprensa nessa. Quem diria? Quem diria eu, a imprensa, os canais de notícias, todos do mesmo lado. É chocante, eu estou tão perplexo quanto vocês. Mas eu estou com eles nessa porque eu penso o seguinte: se fosse em outra circunstância, onde um indivíduo, nós, de repente, acreditássemos que ele não era culpado, que podia ser uma armação, talvez, quer dizer, se a internet toda acreditasse que o Brian não fosse culpado, de repente a ordem de sigilo poderia até prejudicar, porque significa que quanto mais absurdos as pessoas soubessem, mais comentários isso iria render e obviamente iria atingir o processo. A partir do momento que uma pessoa não poderia ser condenada considerando que meio mundo acredita que ela é inocente. A questão aqui é que eu poderia ter uma postura diferente dependendo do caso, e eu sempre digo aqui que cada caso é um caso, mas nesse caso aqui eu me uno à imprensa porque eu acho que as informações são importantes sim. Considerando que o Brian é culpado, claro, ainda não pela lei, mas assim, aos olhos das evidências disponíveis, ele é claramente culpado, ele nunca mostrou um pingo de, sabe, não sou culpado. Tudo que ele faz até agora, suas aparições no tribunal, só reforçam que ele é culpado. Total ausência de remorso, de vida, de tudo. E é claro, assim, os sinais aqui são muito grandes, as investigações conseguiram trazer, claro, a gente não tem uma fita de segurança mostrando ele ceifando todo mundo, mas nós temos aqui pistas muito fortes que indicam um culpado. Claro, não é uma situação onde talvez possa haver uma explicação ou outra, os horários, as pegadas, as digitais, o carro dele passando, ele dando uma despertinho quando foi parado pelas autoridades. Então assim, amigo, né, já era. Olhando por esse lado, onde as evidências aqui são muito claras, eu realmente
acho que é importante o público continuar sabendo, considerando que esse caso mexeu com muita gente e mexe com muitas pessoas. E também eu achei meio exagerado a juíza proibir os pais de darem entrevistas assim, juíza, vai com calma. Então, realmente, eu não estava esperando por essa, e eu acho que realmente é uma boa atitude. Agora, considerando que esse caso do Brian pode elucidar fatores importantes aqui, como a questão do bullying, a questão da solidão, talvez fazer com que os ambientes possam ter um olhar diferente para pessoas que estão vivenciando isso agora e até mesmo fazer alguma coisa para impedir que alguém como o Brian se torne um monstro lá na frente. Óbvio que nem tudo depende disso, mas contribui. E o que depender dessa contribuição é sempre importante, porque nós estamos falando de salvar vidas. Se o Brian tivesse sido tratado diferente de como foi, se algumas coisas tivessem acontecido de uma forma e não de como tudo aconteceu, as meninas ainda estariam aqui, com certeza. E se não estivessem, pelo menos poderíamos confirmar que nada realmente poderia ter evitado o que aconteceu. Mas quando se fala de um contexto de prevenção, isso é sempre importante, porque a prevenção, ela tem o objetivo de impedir que algo assim aconteça lá na frente e de cuidar. Nós estamos falando aqui de um garoto que tinha uma vida toda pela frente, um futuro brilhante, PhD, e agora termina dessa maneira. E isso não é o pior. Não é o pior como a vida dele termina. O pior é como a vida daqueles 4 garotos terminaram. Isso que é triste. Essa é a maior perda aqui, porque ele agora perdido é irrelevante por causa da dor que ele causou. Então essas questões são suficientes para enviar uma mensagem direta ao público, principalmente às pessoas que passaram pelo caminho do Brian e que pisaram na bola com ele. Então, obviamente, talvez a consciência dessas pessoas pese um pouco, ou está pesando, para que reflitam sobre suas próprias ações no passado. Eu sei que muita gente, quando é nova, quando é jovem, é imatura, é egoísta, faz bullying e etc. Mas é necessário que haja uma conscientização maior sobre o bullying, e eu acho que muita coisa precisa partir dos pais. Os pais precisam dizer para os filhos que eles não podem maltratar outros na escola, outras pessoas que eles não gostam, porque simplesmente isso acontece e às vezes os pais não têm a menor ideia de que seu filho está aterrorizando outro pequeno lá na escola. E isso é muito triste, porque as consequências do bullying são sempre graves. E dependendo do bullying, tudo fica pior, considerando que às vezes aquele indivíduo que está sofrendo bullying não tem apenas o bullying, mas ele tem toda uma situação terrível em casa, condições financeiras ruins e por aí vai. Então, você já pensou em um indivíduo que de repente sofre em casa e aí depois ele sofre na escola também? Que tipo de perspectiva que vai restar para ele na vida? Eu sei que é o que eu já disse anteriormente, isso não justifica ninguém a tomar uma ação como essa e tal, mas a questão aqui escapa de uma gravidade dessa. Porque, felizmente, muitas pessoas não vão tirar a vida de outras pessoas, mas, infelizmente, vão destruir suas próprias, não vão conseguir se envolver, não vão conseguir ter um relacionamento saudável, vão fazer escolhas ruins na vida, vão se tornar viciadas e por aí vai. Essa complexidade toda abre um leque de pontos que precisam ser observados do que realmente tem sido construído emocionalmente dentro das escolas. Será que todas as escolas hoje são um ambiente saudável para todos os alunos? Porque muitas vezes os mais fortes ficam bem e os mais fracos que caem. Uma coisa que eu acho que deveria ser proibido é essas atividades de fraternidades, de pegadinha, eu esqueci agora o nome, trote, eu acho que é trote, que as fraternidades fazem, principalmente fraternidades masculinas, que fazem trotes com calouros, pessoas que entraram agora, e isso constantemente, semana após semana eu vejo notícias, eu acho isso tão triste, de fotos de garotos que às vezes vão fazer esses trotes e acabam perdendo a vida. Recentemente eu tinha visto um caso que o garoto não perdeu a vida, mas ele ficou paralisado em uma cadeira de rodas, cego de um olho. Se vocês verem a foto dele antes e depois você se choca. Ele era um garoto bonito, jovem, saudável e agora está irreconhecível, horrível e pior. Não apenas ele, mas a família toda agora está nessa situação de ter que levar ele pra lá e pra cá numa cadeira de rodas porque ele não consegue nem mover um dedo. Isso é consequência de um trote, parece que ele foi obrigado a beber não sei quantos litros de cerveja, depois mergulhar não sei aonde, isso acabou mal. E esses trotes continuam acontecendo, continuam tirando a vida de pessoas. Eu acho que isso deveria ser proibido, deveria ser punido por lei. Isso não pode continuar acontecendo, sem contar que essas fraternidades, constantemente isso aparece em filmes e de uma forma muito glamorizada, mas se você estudar a fundo, essas fraternidades têm uma toxicidade muito grande, não apenas pelo comportamento, mas da forma como isso se institucionalizou como um império, onde há
líderes que mandam, que desmandam e que pisam e que humilham. Então nós estamos falando ainda de uma toxicidade violenta no período da faculdade. Eu sei que nem tudo é um mar de rosas, mas tem coisas que não precisam continuar sendo apoiadas. Tem coisas que não devem continuar acontecendo porque ninguém faz nada. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar, isso não é justo, mas na verdade é justo olhar para a quantidade de jovens que estão perdendo a vida com uma coisa tão boba, tão ridícula. Isso é horrível, simplesmente, por que seu filho perdeu a vida? Ai, um trote da faculdade, sabe? Eu teria vergonha de falar isso para alguém, de tão injusto que é uma situação como essa. Triste pelos garotos que não negam participar de uma coisa dessa. É triste, muitas vezes o que leva a participar disso é querer ser aceito pelo grupo, se sentir bem, é uma vida nova, uma faculdade, não sei o que, eu quero que dê tudo certo, e acaba que não dá tudo certo, porque para alguns o fim é muito trágico. Existem muitas coisas que são relativas e quando se trata da educação, há inúmeros fatores que deveriam ser reavaliados. Eu acho que em si a forma como a educação nas escolas funcionam hoje, na maior parte do mundo, é como se fossem fábricas e é como se os alunos fossem trabalhadores, estudantes que chegam ali para memorizar. Se as pessoas hoje aqui no Brasil aprendessem sobre economia na escola, 50% das pessoas não estariam endividadas. Como estão? Mas isso ninguém ensina. E relativamente, se outras matérias fossem ensinadas como inteligência emocional, economia, eu acredito 100% que esse país estaria melhor. Porque é muito mais benéfico para a sociedade uma pessoa sair instruída em inteligência emocional se ela saber como lidar com as pessoas, como tratar as pessoas, como se decidir, como fazer as coisas por conta própria, sem se deixar ser manipulada pelo sistema em que vivemos. E quando eu falo de economia, não é qualquer economia que alguém vai inventar por aí ou que acha que sabe, mas é a economia que vai ensinar o indivíduo a lidar com o dinheiro, a poupar, a investir, a entender sobre as dívidas, a entender sobre os impostos, a entender o quanto ele trabalha, o quanto vai para o governo, o que ele pode fazer da sua vida, o que ele pode comprar. Existe toda uma consciência que a maior parte das pessoas só vai descobrir na vida adulta quando ela já tem que correr para viver essa vida. Ou seja, ela precisa aprender enquanto corre, o que é um absurdo quando você olha que as pessoas passam dezenas de anos na escola, vários dias por semana, várias horas por dia, simplesmente aprendendo assuntos que vão ser completamente descartados pela mente ou que nunca serão exigidos na corrida diária da vida. É hora de priorizar o que realmente a vida pede. E me desculpa se eu estou incomodando algumas pessoas, se você acha não, que tem que ter matérias, que é importante e tal. Eu acredito que tudo é importante, eu acredito que tudo é essencial, mas eu acho que existem coisas que devem ser priorizadas de acordo com a realidade da vida, da realidade do que acontece no dia a dia, porque não adianta nada alguém aprender dezenas de informações e conhecimentos que ela não vai conseguir colocar em prática, porque quando ela sair lá fora, ela vai se deparar com uma realidade do qual ela não estava preparada. As pessoas estão no terceiro ano e não têm a menor ideia de qual faculdade, de qual curso vão querer fazer, e isso não é culpa delas, porque muitas vezes existem uma variedade de assuntos, de temas, por aí, de cursos, de matérias, de profissões, que não são apresentadas a essas pessoas. Ninguém fala disso. Não tem uma feira especificamente para apresentar todos os tipos de profissões, para que as pessoas saibam exatamente o que há por aí. E aí, muitas vezes, como eu já vi acontecer, já atendi pacientes, pessoas que acabaram fazendo um curso, e aí depois descobriram que gostavam de outra coisa, e aí se arrepender amargamente por terem feito aquele curso, por não ter tido a informação, por não ter tido alguém para falar, olha, vamos pesquisar mais, procurar mais coisas. Às vezes as pessoas estão chegando ali no terceiro ano e há essa pressão de vida, de pagar, de impostos, de pessoas que já precisam estar trabalhando, quem está estudando à noite. Hoje em dia há muito mais gente trabalhando mais cedo do que nunca, uma série de preocupações, garotas que estão engravidando antes do tempo, gente que basicamente está constituindo uma família enquanto ainda está na escola, e tudo isso é complicado. Eu não tenho resposta e não tenho um plano para reformar o sistema educacional do Brasil, não é isso, eu não sou a pessoa capacitada para isso, mas do jeito que eu vejo não me agrada e do jeito que eu vejo, eu concluo que a criatividade acaba ficando travadas a quatro paredes, completamente sem vida. E isso é muito triste. E é um tempo desperdiçado que não vai voltar. O Brian mergulhou de cabeça numa vida adulta, carregando todos os problemas que lhe perseguiram durante a infância, a juventude e a adolescência. E agora a gente vê que isso deu. Você pode ver aonde chegou. No fim, esse caso não é apenas um caso, mas é uma circunstância que invoca inúmeros problemas sociais, psicológicos,
emocionais. E o pior é que esse ciclo vai ser finalizado sem que nenhuma dessas circunstâncias incômodas sejam resolvidas ou de fato tratadas. E o que vai acontecer é que no fim outra pessoa vai repetir o padrão. E aí nós vamos identificar uma coisa aqui, uma outra coisa ali, semelhanças e mais semelhanças de uma história que tem vítimas diferentes, mas que no fundo é parecida com outra que ouvimos, com outra que vimos e com algo que acabou de acontecer. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dê o seu like, passe esse vídeo pra frente, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. O livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. Esse livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar, e a história é fantástica, o livro é escrito em formato roteiro, é tudo muito mergulhado em suspense e muita adrenalina também. O livro foi autografado, se você quiser, com pôster exclusivo, marcadores, o envio acontece para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Eu tenho um grupo no Telegram, onde ocorre bastidores, votações, muita coisa bacana e legal, exclusivamente apenas por lá. E eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e você encontra muito material bacana lá. Me siga no Instagram se você quiser e a gente se vê no próximo caso. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Fãs de todo mundo ficaram chocados e chocados nas primeiras semanas de janeiro de 2021, quando mensagens enviadas por Armie Hammer implicaram que o ator não apenas tinha apetite de carne, mas também de partes humanas. O queixo dos espectadores caiu, mas não bastante quando mais revelações ainda estavam por vir, de segredos, amantes e uma vida dupla repleta de mentiras.